agora há pouco tempo, a gente recebeu a notícia do Gabriel Monteiro saindo, né? Muita gente apostava, inclusive, que o Gabriel Monteiro não ia sair de lá. Como é que foi essa história? Como é que você vê a saída dele? Você vê que ele ainda vai passar por represária, ele vai conseguir dar a volta por cima? Como é que você vê esse acontecimento com o Gabriel? Cara, represária acho que só da mídia. Só da mídia. Mas represária é forte? Tecnicamente. Tipo, a perseguição hoje dessa determinada emissora, ela se torna mais um plus pra tu crescer do que ser cancelado em si, né? Você leva as pedradas e faz a escada pra Exatamente. subir, né? Aí, por exemplo, no caso dele, ele nas ruas do Rio, ele é um cara... Ovacionado. Ovacionado ainda. Por quê? O que acontece? A questão das fiscalizações, médico ficava com medo de dormir no plantão, com medo dele entrar. Então, hoje em dia, tu chega no hospital, a galera fala assim, o Gabriel tinha que estar solto, o Gabriel tinha que ter que isso, porque não era assim quando ele estava. Então, a população, ela sente uma necessidade contra o negócio de reboque, camelô apanhando, porque ele brigava por essas causas, né, quando ele estava solto, né. Mas, assim, como que foi esse período? Nessa época, eu ainda trabalhava com o Gabriel, né, eu cheguei a trabalhar com o Gabriel. Então... O Gabriel tem seus defeitos como qualquer uma pessoa tem, e ele é uma pessoa, assim, muito... Cara, quando se tratava do canal, tipo assim, é chato. Mas chega a ser um chato, tipo assim, passar dos limites. Chato como assim? Por exemplo, meu horário de trabalho é de 9 às 18. 3 horas da manhã eu ainda tava bancando expediente, tinha que voltar 9 horas da manhã. Porque era gravação de vídeo, então isso, aquilo, exigente, né? Exigente, mas além da conta, mas... Um TDAH bem elevado. Bem elevado, mas quando entrava no foco de gravação. Se não tivesse no foco de gravação, às vezes te segurava e... pode ir embora. Você tem uma identidade com ele? Você conviveu com ele? Então, eu e o Gabriel, a gente rachou, né? Ajudou ele a criar o Pracinha? Não, na época eu trabalhava com o Gabriel, não. Ele era independente total. Só que, tipo assim, eu rachei com o Gabriel um pouco antes do barco estourar mesmo, assim, o barco afundar. Por quê? Era uma carga muito forte de trabalho, uma rotina, uma coisa. E aí, uma vez, eu faltei na minha folga. Você faltou na sua folga? Faltei na minha folga. Você trabalhou? Não, aí, tipo assim, era minha folga, Você foi chamado pra trabalhar na sua folga? Não, porra, era minha folga. Ele tinha umas reuniões quinzenais, assim, de demanda de equipe. Aí ele chegou assim, você e tal. Aí chegou, ele parou assim e falou assim, por que tu não veio trabalhar ontem? Aí porque ontem foi minha folga? Esse áudio até saiu no Fantástico. Na época eu falei, porque ontem foi minha folga? Aí ele, na próxima vez que você faltar a sua folga, eu te demito. Eu juro por Deus que eu te demito. Assim mesmo, aí eu, tipo, puto pra caralho, eu falei, Gabriel, tu não precisa mais jurar por Deus, não, porque eu me demito. Ali você rachou. Aí eu levantei da mesa, boladão, like boys, caraca, lá vem minha alma. Mas você não me respondeu, mas ele no final, ele tem uma influência pro Pracinha? Não. Aí, só pra colocar, pra tu ver o nível do Gabriel. Aí, tipo, eu virei as costas, no que eu virei as costas, ele falou, onde você pensa que vai? Eu falei, acabei de me demitir. Ele, não, eu te demito. Ele não perde. Entendeu? Tá vindo de graça. Aí eu olhei pra trás e falei assim, tu vai me pagar tudo? Aí ele, vou pagar cada centavo. Aí eu abri a porta e saí. Tipo assim, boladão. Mas assim, pra tu ver o nível do Gabriel, ele não gosta de perder, ele quer ir ao extremo. Entendeu? Se eu falar que eu vou botar 100 mil, ele vai botar 200. A gente tava conversando antes, se a gente botar irmão do Gabriel, saiu Pracinha. Saiu Pracinha. Como é que te ligaram tanto a ele? Existe essa história de amor e ódio aí? Não, hoje eu e o Gabriel... Como é que é isso? Você vê isso como uma coisa positiva? Não, hoje eu e o Gabriel somos amigos. Tá. Antes dele ser preso, a gente voltou a se falar. Tá, beleza, antes dele ser preso, a gente voltou a se falar e tal, não sei o quê. Eu ajudei ele numa par de coisas em relação, assim... Muita coisa foi imputada a ele. E eu tinha uma série de coisas que beneficiavam ele. E, tipo assim, eu nunca gostei de covardia. Coisa. Então, tipo assim,
lá se gravava muita coisa. E eu tinha muita coisa que favorece a ele. Aí eu soltei alguns áudios lá pra ele que dava pra ele usar, de tipo assim, funcionários. Como a molecada trabalhava comigo, então, tipo assim, tinha uma menina que botou um atestado, aí mandou, porra, botei um atestado lá e abri, tô trabalhando numa outra empresa, ganhando dinheiro, tô enrolando o Gabriel. A mesma menina que falou que era estuprada na televisão, tá ligado? E lá na televisão chorando, falando que tava afastada por problemas psicológicos. E eu tinha um áudio dela falando que ela tava benzona, que meteu um atestado de coisa. Aí ele já quebrou, num dia antes da sair a entrevista da Globo, ele soltou a entrevista na íntegra dele com a Globo com esse áudio. E aí ferrou meia dúzia. Você tá falando do caso que ele foi acusado. Exatamente. Pra ficar claro, porque às vezes quem tá assistindo não vai conectar bem do caso. Ainda mais na região. Só pra voltar aqui pra explicar, o Gabriel foi acusado de estupro. Exatamente. Né? Foi condenado por isso. Não, condenado não. Não foi condenado? Preventivamente. Mas ele de certa maneira, ficou recluso. Ficou recluso por 3 anos. A prisão preventiva no Brasil, ela tem no máximo 1 ano, ele ficou 3. Sim, entendeu? Mas ele teve reclusão, de certa maneira houve uma condenação, né? A condenação por parte midiática e o judiciário, eles dizem que a prisão preventiva é para guarnecer a vida dele, a integridade física dele. Tinha que perguntar isso pra ele, né? Assim, mas tem pessoas hoje que fazem coisas muito mais piores e estão soltas. Sim. E ele, que é um cara, como eu sempre falei, com residência fixa, um rosto conhecido, profissão, que não consegue se esconder. Fixa, então, uma pessoa tinha pública. todos os motivos para responder esse processo em casa, igual outros, muitos. Mas, sabe como que é, né? Quiseram, como eu te falei, ninguém queria uma nova Marielle nas ruas do Rio de Janeiro. Seria muito fácil. Chegar e dar um tiro na cara do Gabriel. Ele sofreu o quê? Porque ele fez muita... Depois a gente vai cair no seu caso. Qualquer pessoa pública que mexe com a ordem... com a ordem do sistema, de certa maneira, e você mexe também com a ordem do sistema, você sempre vai encontrar pessoas que gostam e não gostam de você. Exatamente. O Gabriel mexeu com a ordem do sistema. Bem grande. E quando eu pergunto ele dar a volta por cima, o que eu quero dizer? Primeiro, o público entender isso, que ele ainda é uma pessoa da ordem do sistema. Pra tu ver como que ele é tão forte, que o Gabriel, mesmo preso, ele elegeu o pai e a irmã com a mesma quantidade de número de votos. Foram o segundo mais votado do estado, um federal e um estadual. Então ele vai dar a volta por cima. Com a mão nas costas. É igual eu falo, se ele não ficar inelegível, como não tá respondendo... Ele só foi preso preventivamente, né? Ele não foi condenado a nada. Ele não fica inelegível, né? Só se alguém quiser caçar alguma coisa dele, aí por aí vai, né? Entrar com algum recurso hoje. Mas se ele fosse disputar, acho que a governança do estado nessa próxima eleição, disputando com quem tá levando hoje, ele leva... Se bem que o Rio de Janeiro não tem com quem disputar, né? Se de não, a gente tá muito ruim nessa próxima eleição. Agora tá tipo assim, não vai ser igual aqui em São Paulo, que vai ser Tarcísio, prefeito de Sorocaba. Isso. Não, vai ser um negócio assim, bem ridículo. O Zé da Padaria... Que os caras que... Pô, a gente tem 6 governadores presos, né? A gente tá indo rumo ao hepta, né? Rumo ao hepta, né? A gente é hexa.